Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma madrugada poderosa, estrondosa, vendo o Senhor fazer sinais, maravilhas e muitas curas. Amém? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem animados. Tô vendo aqui, gente, acho que a gente vai ler Jonas 3 e 4, porque é bem pequenininho Jonas 3, né? A gente já pode, né, ler os dois. O que vocês acham? Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Shalom, shalom para cada um de vocês. Um dia estrondoso, um dia poderoso, um dia cheio da presença de Deus. Meu primeiro dia na madrugada. Glória a Deus! Amém? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos à madrugada. A madrugada é estrondosa. Amém? Glória a Jesus. Isso que a gente ainda nem começou a orar por sinais e maravilhas, mas daqui a pouco a gente vai começar a orar sinais e maravilhas. Amém? Glória a Jesus. A gente está orando somente por curas, né? Também profetizando. Então você toma posse. Fala, eu tomo posse. Obrigada, pastora Bruna. Shalom, shalom para todos vocês. Um dia abençoado. Já profetizo. Hoje é domingo, dia 8 de fevereiro. E o ano tá passando assim. Aleluia. Mas a gente, né? Pelo menos a gente aqui vive um ano como se fosse 3, 4. Porque é tanta coisa que acontece, é tanta coisa que Deus tá fazendo ao mesmo tempo, que a gente nem consegue assim desfrutar direito, sabe? Nem dá pra... a gente parece que tá correndo e não dá tempo nem de parar um pouquinho para contemplar de tanta coisa Deus fazendo. Toda a honra e glória ao Senhor. Eu creio que isso é um aceleramento. Eu creio que o Senhor tem pressa. Amém? Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu tomo posse da cura de diabetes tipo 1. Você vai dizer assim, eu fui curada da diabetes tipo 1. É isso que você tem que falar. Eu acessei, eu orei essa madrugada e falei, eu tomei posse. Eu estou. A diabetes não tem nenhuma legalidade mais sobre o meu corpo. Porque o sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus tem poder. E você vai dizer isso 30 mil vezes se precisar. Até a sua mente tomar posse. Se a sua mente tomar posse, o seu corpo, a sua alma, cada átomo, cada próton, cada nêutron, cada célula, cada leucócito toma posse também. Amém? Jesus é a palavra, ele cria qualquer coisa. Ele restaura qualquer coisa. O verbo da criação. Você vai dizer assim, eu fui curada nessa madrugada de diabetes tipo 1 em nome de Jesus. Eu tomei posse, o sangue de Jesus é suficiente. É isso que vocês têm que declarar. Amém? Glória a Jesus. Queridos, hoje eu vou falar para vocês exatamente isso que eu acabei de ensinar a irmã aqui. Existem curas que acontecem por causa da declaração. Tem gente que está doente por causa da sua declaração. Mas você pode ser curado por causa da declaração. O meu corpo é saudável. Porque o sangue de Jesus é suficiente. Mas lógico, você também tem que fazer a sua parte. Cuidar do seu corpo. Cuidar da sua alimentação. Cuidar de tudo. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Amém, queridos. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, nessa madrugada, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor está proporcionando para nós, Senhor Deus, vivermos, Pai, essa unidade nas madrugadas, clamando por curas, clamando por restituição. Eu creio, Pai, que são infinitas as curas que o Senhor ainda vai fazer. Te agradeço pelas quais o Senhor já operou, o Senhor já fez. Tomo posse juntamente com o teu povo de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que toda honra, todo poder, toda majestade é elevada aos céus, porque é para ti todas essas coisas, Senhor. Pai, eu quero pedir um céu de glória aberto, um céu de glória, Senhor Deus, uma dimensão de glória, Pai, aberta, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, Pai, eu declaro aqui, Senhor Deus, hoje, Pai, uma dimensão poderosa da Tua glória, uma dimensão poderosa, Senhor Deus, da manifestação, Pai, do Seu conhecimento. Pai, eu chamo o Espírito Santo, Senhor Deus, para estar, Pai, debaixo do governo desse devocional.
que o Senhor possa falar conosco de forma, Pai, cirúrgica, eficaz, em nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa que está aqui em nome de Jesus. E eu profetizo um domingo abençoado, um domingo estrondoso. Toda honra e glória levada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram comigo, você que pode, Jonas, capítulo de número 3. Nós vamos ler o de número 4 também, porque eu achei pequenininho demais isso aqui. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Então, aqui a obediência de Jonas é tardia, né? Apronte-se e vá para a cidade de Nínive e transmita a mensagem que ele deu. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. Então Deus agora vai chamar Jonas pela segunda vez. A primeira vez ele não obedeceu, ele fugiu. Aí ele vai para a barriga do peixe. Aí ele clama a Deus. Quando ele está lá, perde a sua vida, porque ele passa 3 dias, certo? Na barriga do peixe. E aí Deus escuta o clamor de Jonas e faz o peixe cuspir ele. Agora Deus manda ele de novo. E aí a Bíblia vai dizer pra gente que Nínive era tão grande que precisava de 3 dias. E o que Jonas tinha que fazer em Nínive? No começo do texto, se você abrir, o trabalho de Jonas era anunciar julgamento contra ela, certo? Porque o povo era perverso, o povo estava pecando demais. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Então, olha só, grifa a palavra jejum e pano de saco. O povo era perverso, o povo pecava demais. Jonas agora está anunciando para Nínive que em 40 dias Nínive vai ser destruída por Deus por causa dos seus pecados. Essa mensagem ela tem a capacidade de chegar desde o menor de Nínive a maior autoridade de Nínive. E aí, a gente vê que o povo, né? O povo proclama um jejum e se vestiram de pano de saco, certo? Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais. Então, a autoridade maior se humilhou também. Isso tem um impacto muito grande. Vestiu-se de pano de saco, sentou sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, podem comer ou beber. O mesmo jejum de Esther, a gente está vendo aqui. O rei, ele proclama um jejum absoluto, tanto para animais, tanto para as pessoas de Nínive, 3 dias sem comer e sem beber. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. O que é se cobrir de pano de saco? É deixar a vaidade. Então, 3 dias era para se humilhar. Então, além de jejuar, era para estar no estado de humilhação. Ou seja, Senhor, eu me rendo, eu me submeto, certo? E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Então eu consigo imaginar que Nínive era uma cidade que tinha muita promiscuidade sexual, que tinha muita corrupção. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Deus pode voltar atrás do seu julgamento, da sua sentença? Pode. Mas desde que ele encontre um coração contrito, desde que ele encontre um povo que se humilha. Por isso que eu falo para você, o jejum do Yom Kippur é poderoso. É uma janela que nós temos sobrenatural no ano, certo? Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Então, peraí, quando Deus olha para Nínive, vê o povo jejuando bonitinho, se humilhando, Deus falou assim, quer saber? Eu vou destruir esse povo não, esse povo tá com o coração quebrantado, esse povo
esse povo, né, tá merecendo eu voltar atrás na minha palavra. Eu creio que Deus pensou assim, né? Tô fazendo uma conjuntura. Agora vamos no capítulo de número 4. Hoje nós vamos ler 2 capítulos. Isso tudo, agora presta atenção, aqui que eu acho o máximo. Isso tudo, o máximo assim, de ver, né? O coração de Jonas. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Você sabe por que deixou Jonas aborrecido e irado? Ego. Jonas preferia ver uma cidade toda destruída e mostrar que ele era profeta. Oh, meu Deus. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor antes de sair de casa. Não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Olha só. Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo. Peraí. Por esse motivo fugi para Tarsis. Porque eu sei, olha só, Deus, foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor ia voltar atrás. Eu sabia que o Senhor era Deus misericordioso e compassivo. Ó, sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Jonas está humilhado. Jonas está com o ego inflamado, porque ele disse uma coisa e não aconteceu. E ele preferia que a cidade toda tivesse sido destruída para prevalecer aquilo que ele disse. Olha o que ele está falando, Deus, eu fugi para Tarsis porque você é assim mesmo. Você é misericordioso, você é compassivo. Olha o tamanho do orgulho de Jonas. Olha o coração de Jonas, olha ele aborrecido, queridos. E o pior de tudo é que tem gente assim. No meio cristão, não estou falando que é vocês, não. Que quando Deus traz livramento, meu Deus, era para Deus ter pesado a mão, mas aquela pessoa se arrependeu, se humilhou. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Senhor, tira minha vida, porque para mim é melhor que o Senhor tire a minha vida do que as pessoas ficar questionando por que a palavra que eu declarei não aconteceu. Senhor, é melhor que o Senhor tire a minha vida do que ficar aí, sendo confrontado. Ué, Jonas, você falou que ia destruir, que Deus ia acabar em 40 dias, não aconteceu nada. Ou seja, olha a imaturidade de Jonas. Será que era o fruto do Espírito? Olha o caráter de Jonas. O Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Olha o que Deus está perguntando para Jonas. Jonas, você acha que é certo? Você está irado desse jeito? Então Jonas foi até um lugar leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra. Enquanto esperava para ver o que acontecia com a cidade, ou seja, Jonas ainda quer ver se vai ter destruição ou não. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e protegeu ele do sol. Então, eu quero que você entenda o contexto. Jonas sobe para um lugar para ele conseguir ver a cidade, para ele observar o que Deus ia fazer naquela cidade. Deus faz crescer uma planta que cobre e traz uma sombra para Jonas. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. E ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, eu quero que você lembre, essa região é um frio intenso, tá? Essa região é um frio intenso de noite e é um calor escaldante do dia. Deus mandou, quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste, né? No vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele se sentir tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou para Jonas, você acha certo ficar irado? Você acha certo ficar irado por causa de uma planta? Então a gente pode ver que Jonas tinha uma legalidade na vida dele, a ira. O ego. Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado ao ponto de querer morrer. Rebelde. Gente, ele está respondendo Deus. Sim, Deus, eu acho sim, Deus, eu acho certo ficar irado ao ponto de querer morrer.
Quem é Jonas aqui? Será que tem algum Jonas aqui hoje? Será que Deus, falando para você uma coisa, se rebatendo com ele questionando você, você ainda tá teimoso, falando sim, eu acho certo, fica tão irado ao ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ou seja, Jonas, você tá bravo por causa de uma planta, você tem compaixão de uma planta. Você não fez nada para ela crescer. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. E sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Ei, será que tem algum Jonas aqui hoje? E tem muito cristão aí que é Jonas. Só quer ver o peso da mão de Deus. Só quer ver a mão de Deus destruir todo mundo. Só quer ver a mão de Deus arrebentar com todo mundo. Ei, será que você não já se perguntou? Será que você não é um Jonas? Aonde Deus tem julgamento, tem juízo, mas se o povo se arrepende, se o povo tem se Deus encontra coração contrito, se o povo se levanta em jejum, Deus ele pode revogar qualquer tipo de sentença. Existem sentenças que vêm das trevas, mas existem sentenças que vêm do próprio Deus, e Deus pode voltar atrás na sua sentença. E tem muitos Jonas que quer ver, prefere ver, queridos, uma cidade toda ser exterminada por Deus, do que ver o livramento de Deus, porque ele tem ego. Não é a minha palavra, não é o que eu disse. Agora o que vão pensar de mim? Mas vem cá, é 120 mil pessoas. Então olha só, eu quero que você entenda. Olha só, Jonas. Vai lá no verso, no começo do capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado, então orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericórdia e compassivo. Deus está, olha só, Jonas está fugindo do propósito, está fugindo da promessa, porque ele sabia que Deus poderia mudar a sentença. E aí ele não queria passar vergonha. Ele preferia que a palavra dele prevalecesse, o povo fosse destruído, para falar, não, eu sou profeta. Eu falei e Deus cumpriu. Queridos, mas eu quero dizer uma coisa para você. O fato de Deus revogar uma sentença não te deixa menos profeta, mas faz, né? A gente traz que Deus é misericordioso, é compassivo. E que você provocou isso, porque se Jonas não anuncia, o povo não se arrepende. Se Jonas não percorre a cidade 3 dias anunciando que em 40 dias vem destruição, o povo não se levantava em jejum, em humilhação, em cinzas. E foi exatamente por isso que Deus revogou sua sentença. E Deus pode revogar sua sentença. Então não seja Jonas. Sempre, querido, que Deus te dê uma sentença para proclamar, eu quero que você avise e fale assim, olha, mas tudo pode ser mudado. Faz um jejum de Esther. Porque às vezes Deus nos levanta para proclamar juízo. Faz um jejum de Esther, Deus pode revogar qualquer sentença. A gente vê a sentença sendo revogada sobre o povo judeu, porque Esther se levantou com um jejum absoluto como este. Queridos, aqui um povo todo se levanta num jejum absoluto, como que Deus não vai ver? Como que Deus... Gente, olha só o que Deus está falando, Jonas, você tem compaixão de uma planta que nasceu um dia, morreu no outro, e você não fez nada para crescer. Agora, Jonas, Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Ei, você está parecendo o profeta Jonas, muitas vezes. Se acha muito espiritual, se acha muito consagrado, se acha muito santificado. E fica aí levantando voz, falando, não, Deus vai destruir, Deus vai abater. Uma congregação inteira por causa de o desvio de um líder. Queridos, eu quero que você entenda que um povo não tem culpa de um líder perverso. E você não pode nem condenar ou julgar um líder. Aí você quer colocar uma congregação toda para o inferno? Ou você quer falar que Deus vai pesar a mão, que Deus vai acabar? É um povo que está sendo guiado por outro cego. E você acha que Deus não tem misericórdia na ignorância das pessoas? Olha o que Deus está falando. Jonas, Nínive não sabe decidir entre o certo e o errado. O nosso Deus, ele é misericordioso. E você, querido, se parece com Deus, se está cheio do Espírito Santo, tem que transbordar misericórdia. Tem que transbordar compaixão. Por mais terrível que seja esse povo, por mais incircunciso que seja, são almas, são valiosas para Deus. O que sai de você? Só espada?
Só quer ver o fracasso, a morte? Você só quer ver... Eu quero que você não seja como Jonas. Jonas não queria... Jonas estava fugindo porque sabia que Deus podia voltar atrás. E nós temos que ter essa consciência de que Deus ele pode voltar atrás na sua sentença. Deus ele pode cancelar toda a sentença. A sentença do mal, ela vai ser cancelada através do sangue de Jesus. E a sentença de Deus, ela pode ser cancelada com o seu coração arrependido, com a renúncia dos pecados. Eu quero que você saiba disso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, amém, queridos. Então, nisso a gente termina o livro de Jonas, tá? Falei pra vocês que eu ia contar um testemunho hoje, eu vou contar esse testemunho, eu acho ele interessante para falar sobre anulação de sentença. A gente tá falando de sentença, né? Mas eu quero falar uma sentença que não procede de Deus, procede do diabo. Então, o diabo pode lançar uma sentença maligna sobre a vida de uma pessoa e também Deus pode lançar uma sentença por causa do pecado, por causa de coisas que essa pessoa faz, tá? Então, lembra que eu falei pra vocês ontem que tem pessoas que são curadas porque são ministradas em cura interior, aí conseguem viver uma cura. Tem pessoas que são curadas diretamente. Então, eu quero entrar aqui com você. Hoje eu quero começar com esse testemunho. Quem conhece uma doença chamada de linfoma não Hodgkin? É um linfoma, querido, que quando ele vem, 3 meses, 6 meses, ele leva a pessoa. Certo? É um câncer. E estava nos Estados Unidos e encontrei com, a apóstola Jerusa, falou que tinha um rapaz que queria uma oração que estava com uma sentença de morte por causa dessa enfermidade. E eu estava tipo assim, faltando um dia para mim ir embora. Aí ele foi lá na casa dela e ele chegou ali e tal. E geralmente eu chego, converso um pouco, já imponho as mãos. Eu cheguei ali, comecei a conversar e comecei a perguntar, olha, você tem algum problema com seu pai? Não. Você tem alguma mágoa? Não. Você tem isso, aquilo? Não. E fui perguntando. Aí não achei nada, eu falei, não tinha ninguém na família que tinha aquela enfermidade. Ou seja, eu não encontrei nada, certo? E o que aconteceu? Eu falei assim, você teve alguma experiência sobrenatural? Você teve algum sonho? Teve alguma coisa que pode ter desencadeado isso? Pode ter marcado a sua vida? Perguntei se ele tinha sido do ocultismo, ele falou que não. E aí eu fiz essa pergunta e o Espírito Santo falou assim, aguenta um pouquinho. E aí eu lembro que eu não tive a intenção já de orar por ele, esperei um pouco. Aí passou um pouco, ele falou assim, eu lembrei de algo. Eu falei, o que você lembrou? Ele falou assim, quando eu tinha uns 18 anos, 17 anos, eu tive um sonho que com 33 anos eu ia morrer. E aí eu falei assim, você acha que esse sonho vem do diabo, vem de Deus? Ele falou, não sei. Eu falei, mas deixa eu te fazer outra pergunta. Você acreditou nesse sonho? Ele falou, acredito. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, 33. E ele tinha, assim, o diagnóstico dele aqui, ele ia ser recolhido rápido, né? Ele tinha acabado de fazer 33, né, amor? Não, ele ia fazer, apóstolo. Ele ia fazer... Faltava poucos dias para ele... Faltava pouco, exatamente. Faltava poucos dias para ele fazer 33 anos. E ele estava angustiado. Porque ele estava com diagnóstico. Porque ele já estava com diagnóstico. Eu falei, Aí, na hora, eu falei, eu já sei o que é. Essa enfermidade está no seu corpo por causa de uma sentença que você acreditou. Eu falei assim, agora eu preciso entrar com você no tribunal de Deus. Preciso pedir revogação dessa sentença através do sangue de Jesus. Você precisa falar para Deus por que você precisa viver. Nós vamos usar o texto de Ezequiel, nós vamos usar o texto do rei Ezequias, a qual tinha uma sentença de morte e Deus prolongou mais 15 anos. Então nós temos uma brecha dentro da palavra. Queridos, é igual a advocacia, tá? É isso aí. É desse jeito, o protocolo é esse. Aí eu falei, pai, no nome de Jesus, eu entro agora, pai, com fulano de tal diante do seu trono. Pai, com tantos anos, ele teve um sonho, ele creu nesse sonho. E por causa disso, pai, essa enfermidade entrou no corpo dele. Mas hoje, pai, através do sangue de Jesus, eu uso toda a autoridade que eu exerço no nome de Cristo. Juntamente com ele, eu entro no seu tribunal e eu peço agora a revogação dessa sentença de morte. Pai, cancela agora essa sentença de morte em nome de Jesus. Eu quero pedir, pai, que o Senhor rasgue essa sentença e o Senhor estabelece um decreto de vida. Pai, no nome de Jesus, pai, eu quero te apresentar a vida desse homem que está aqui, Senhor Deus, nessa nação. Ainda não está legal. Tem uma esposa, tem 2 filhos. Aí eu falei assim, fala para Deus o porquê que você precisa viver. Aí, na hora da oração, eu dei a palavra para ele. Ele falou assim, Deus, eu preciso viver.
Minha mulher tá aqui, a gente ainda mal se estabeleceu. Aí ele começou a orar, ele falou assim, Senhor, eu tenho 2 filhos. Era um filho pequeno e um na barriga, né, amor? Não, era um bebezinho. Era um filho pequeno, era um só? Era 2. Era 2 filhos. Ele falou assim, olha, Senhor, eu tenho meus 2 filhos pequenos, não quero deixar minha mulher num país, numa nação, certo? E aí ele começou a pedir. Aí eu tomei a oração de volta, eu falei, Pai, o Senhor fez pro rei Ezequias. Pai, o rei Ezequias, pai, estava com a sentença de morte, mas o Senhor rasgou a sentença e aumentou mais 15 anos. E eu quero aqui, pai, não pedir só 15 anos, não. Eu quero pedir, pai, longevidade sobre ele. Então, pai, agora, em nome de Jesus, rasga essa sentença de morte agora. Rasga essa sentença de enfermidade agora. Eu cancelo esse decreto que ele creu. Eu rasgo, eu anulo. Comecei a orar. E eu tomo posse agora da vida, eu tomo posse agora da longevidade. E agora em Cristo Jesus, através do sangue do Cordeiro, eu declaro que o Senhor visita a célula dele. Todo linfoma não Hodgkin, sai no nome de Jesus. Eu declaro agora todo espírito de enfermidade, sai no nome de Jesus. E comecei a orar e declarar cura. Receba a cura sobre o câncer, receba a cura sobre a sua célula, receba a cura sobre os seus leucócitos, receba em nome de Jesus. E orei pra cá, orei pra lá, e aquele pampeiro, e aquele focainho. Falei, você tá curado em nome de Jesus. Aí eu falei, agradece ele. Ele agradeceu, né? Eu falei, agradece ele. Obrigada, Jesus. Aí eu fui embora. Aí passou 2 dias, ele foi fazer os exames dele. Pra honra e glória. Daquele que é o verbo. Daquele que faz tudo. Porque eu fui só instrumento, querido. Quem fez foi Jesus. Não tinha nada no exame dele. Há poder no sangue de Jesus. E Jesus foi glorificado e glorificado pelos meus lábios. Agora, como que aconteceu essa cura? Tive que cancelar uma sentença. Como que eu cancelei a sentença? Tive que entrar no tribunal. Que trecho da Bíblia que eu uso? Porque Deus ele não pode ir contra a sua palavra. Então, quando eu entro no tribunal, eu falo, Deus, o Senhor fez para o rei Ezequias. Esse homem, Senhor Deus, tem uma família, está em outra nação. Essa família precisa dele. Senhor, por favor, rasgue essa sentença de morte que ele creu. Anula essa enfermidade hoje. Pai, rasgue essa legalidade. Queridos, eu não sei você, eu não sei quem precisa, eu não sei quem vai assistir essa live, mas eu quero profetizar que a mesma unção que curou o câncer desse jovem, cura o câncer que está hoje sobre o teu corpo. Eu profetizo cura sobre o câncer agora e determino que o sangue de Jesus visita os teus leucócitos, visita a tua célula, visita agora você. Eu declaro regeneração celular através do sangue de Jesus. Receba em nome de Jesus. Nesse dia, eu ministrei cura através de uma anulação de sentença. Então, eu anulei a sentença, eu fiz um mapeamento breve com ele, não encontrei nada. Logo, ele traz para mim que tinha essa sentença. Entramos no tribunal de Deus, pedi a revogação da sentença e falei, Deus, eu quero profetizar um decreto de vida. Quem que faz isso? Quem tem autoridade. Você tem que ter autoridade. Você tem que ter autoridade. Você que ora na madrugada, você já tem autoridade. Amém? Quem ora na madrugada tem uma autoridade. Deixa eu contar aqui um mistério pra você. Chave. Toda pessoa que ora na madrugada, tá? Não tô falando só na madrugada, mas eu tô sendo específica. Tem acesso ao tribunal de Deus. Tá? Então você que ora na madrugada, você que tem uma vida de oração, você tem acesso ao tribunal de Deus. Então você vai usar a autoridade, Pai, porque nesse dia eu falei, Pai, eu uso agora de toda a autoridade a qual o Senhor me concedeu nas regiões celestiais. Eu entro no seu tribunal e o meu advogado aqui é Cristo. Senhor, eu entro aqui com o teu filho e eu quero pedir, Pai, revogação dessa anulação. Agora eu acabei de fazer o quê? Uma voz de comando. Eu acabei de lançar uma palavra de cura. E quem assistir agora ou depois toma posse e é curado por causa da palavra, por causa de uma voz de comando. Certo? Então, o que eu tô querendo trazer aqui para vocês hoje? As formas pelo qual uma pessoa pode ser curada. Então, a gente viu, através desse testemunho, que a pessoa tinha uma sentença, que ela mesma acreditou. Uma sentença de morte. Essa sentença foi revogada. E nós profetizamos o quê? Cura. Certo? Ok. Então, vamos lá. Vamos para a palavra. Certo? Abra comigo. Vamos falar aqui de imposição de mãos, tá?
Que imposição de mãos é a forma mais comum que você vai, né? Imposição de mãos. Marcos capítulo 16, verso 18. Marcos capítulo... Não, vamos outro. Acho que Marcos 16, verso 18 a gente já leu. Deixa eu ver. Deixa eu só ver se a gente leu esses dias. Marcos 16, verso 18. Deixa eu ver. Marcos. Vamos falar de imposição de mãos, tá? Aleluia. Imposição de mãos. Você vai impor as mãos, você vai tocar nessa pessoa, certo? Aleluia. E aqui eu quero trazer um adendo para vocês. Marcos 16. Acho que a gente não leu não, né? Marcos 16. Deixa eu ver. Tá. Marcos, capítulo 16, verso de 1 a 18. Pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará dano. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, qual que é a palavra-chave aqui? Colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos, e eles vão ser curados. Então, aqui uma chave para você. Homens podem orar por mulheres? Pode, certo? Mas a gente tem que ter uma ética, uma prudência muito grande. Então vamos supor que você é um ministro de cura, homem, e precisa orar por uma mulher. Então você tem que tomar muito cuidado o lugar que você vai tocar. Então se você for tocar num lugar, você vai falar assim, eu posso tocar no seu ombro, posso tocar no seu braço. Homens, nunca toca. Se você sentir uma direção de tocar no abdômen, você pode pedir para uma obreira, uma mulher, põe aqui uma mão no abdômen dessa mulher. Põe aqui uma mão no útero. Você vai pedir para outra mulher colocar a mão no útero, certo? E você só vai colocar a mão assim, você não vai tocar. Então, por que eu estou pedindo isso para você? Para a gente ter ética, tem que ter prudência. Homem não põe a mão no peito de uma mulher, certo? E vice-versa. A gente tem que ter o quê? A gente tem que ter essa conduta. Então, eu posso tocar no seu ombro? Eu posso tocar no seu braço? Eu posso pegar nas suas mãos? A gente pede para tocar numa pessoa, certo? Eu posso ministrar cura sobre você, eu posso tocar aqui no seu joelho, eu posso tocar aqui na sua perna. A gente pede. Com todo respeito, eu posso tocar aqui na sua perna para orar por você. Agora, se é um lugar delicado, o que você vai fazer? Pega uma pessoa, fulana, vem aqui, ó, vamos imaginar que você aqui é um homem para ministrar. Fulana, toca aqui, ó, no útero dessa mulher. De preferência que seja sua esposa, que é uma carne só com você, certo? Então toca aqui, ó, no útero dessa mulher. E aí você vai ministrar. A sua mulher, sua esposa tá tocando ali. Se não tem a esposa, chama a albeira. Certo? Chama uma irmã. E queridos, esse tem que ser delicado, você sabe por quê? Satanás é astuto. E pro diabo torcer na cabeça dessa pessoa que ela foi abusada por um ministro de cura, é daqui para ali. Então, sempre com mais uma testemunha. Então eu tô dando uma chave aqui para você poderosa. Eu tô trazendo uma evitação de problema para você. Então chama sempre dois. Um que vai impor a mão ali, vamos supor, você é homem. Fulana, minha esposa vem aqui, põe a mão. Tenha mais uma terceira pessoa ali. E vice-versa, homem também. Então você é mulher, você que está ministrando cura, a pessoa quer receber a oração de você. Você não vai tocar em algumas partes. Você vai falar assim, fulano de tal, né? Chama lá o missionário, o obreiro. Toca aqui, ó, na coxa, nessa parte. Ah, o câncer tá aqui. Toca aqui. Você é mulher também, você tem que entender que não é porque você é mulher que você sai tocando em tudo. Você pode tocar no ombro. Posso tocar no seu ombro? Posso tocar aqui no seu braço? Posso tocar aqui no... A mulher até pode tocar no abdômen. Posso tocar no abdômen? Você vai pedir. Se você... Agora, por que eu tô falando isso? Às vezes a mulher é ciumenta. Às vezes você vai orar, você é mulher. Você vai orar por um homem e a mulher, ela é ardida de ciúme. E ela tipo assim, ela tá mais preocupada em você pôr a mão do que o marido ser curado. Então o que você pode pedir? Esposa? Você é esposa dele? Põe a mão aqui, ó, nele, fazendo favor. Você é esposa dele? Toca aqui no abdômen dele. Toca aqui, ó, nas costas dele. Toca aqui, ó, e eu vou estar orando. Aí você vai declarar, queridos. Você pode tocar em cima da mão da esposa, certo?
Com todo respeito, então, o que é isso aqui que eu estou ensinando vocês? Isso é vigilância. E sempre que... Deixa eu falar uma coisa para você. Você não chama uma pessoa do sexo oposto para orar com ela sozinha dentro de casa. Porque o diabo também pode se levantar. Numa fraqueza. O diabo pode te acusar de uma coisa que você não fez. É igual eu ensino vocês na libertação. Você jamais faz uma libertação. Põe aqui na tua cabeça. Você jamais faz uma libertação. Ah, não, vem aqui em casa que eu vou fazer a sua libertação. Só você é uma pessoa. Uma que você pode apanhar do demônio, imagina. Imagina que você não consegue amarrar esse demônio. Porque você não tem, às vezes, autoridade suficiente. Você não sabe. Aí o demônio taca. E ele bate mesmo. E outra. Você não sabe o que o diabo pode fazer. Você não sabe o que a pessoa pode sair falando. Vai que você achou que libertou e a pessoa sai falando que você abusou dela e que você é isso e que você é aquilo outro. Então, código de ética. Código de ética. Quando a gente vai ministrar alguém, se a gente tem um lugar, sem ser na nossa casa, a gente tem lá uma igreja, a gente tem um escritório, a gente tem um lugar, vamos dizer assim, formal, a gente leva para esse lugar formal. Então, por exemplo, eu moro em Dayatuba, mas hoje a gente tem a matriz aqui. Então, se alguém quiser ser ministrado por mim por uma libertação, no escritório da matriz, nós temos uma salinha ali. Na minha casa é lugar de paz e de descanso. Já foi o tempo que eu fiz isso dentro da minha casa e eu tinha uma salinha para isso. Mas quando eu fazia, eu tinha de 3 a 4 pessoas comigo. Certo? Eu tinha de 3 a 4 pessoas comigo. Jamais ore por cura sozinho ou sozinha. Principalmente dentro de um ambiente informal que é a sua casa. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que o diabo, ele não brinca. E tem pessoas, querido, que muitas vezes a gente pensa que foi liberta e está endemoniada. E o diabo é sujo. O diabo, ele quer te envergonhar. Agora, se você tem 3, 4 testemunhos, não tem jeito dele fazer isso. Tá? Certo? Então, o diabo, ele, para sair falando as coisas de você, daqui para ali, para manchar, para que outras pessoas não venham. Amém? Então, quando você for orar com imposição de mãos, você vai chegar na pessoa, certo? O ideal é você falar, qual que é a enfermidade que você tem? Aí a pessoa vai dizer, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, certo? Você vai perguntar para ela, você crê que Jesus pode te curar? Eu creio. Você vê que tem incredulidade, fala assim, olha, repete comigo. Eu rejeito em nome de Jesus. Ela vai falar, eu rejeito em nome de Jesus todo espírito de incredulidade agora da minha vida. Eu rejeito em nome de Jesus toda falta de fé. Então, eu acho que esse contato com a pessoa é muito importante para você desconstruir. Aí você pode, né, daqui uns dias a gente pode fazer um seminário, aí eu trago para vocês as perguntas, né? Mas eu tô trazendo aqui o que eu tô lembrando, tá, gente? Eu tenho muito material, mas eu não tenho todos os meus materiais aqui. Então, você pode perguntar, você precisa perdoar alguém? Você acha que isso aí, essa doença veio depois de alguma circunstância, que você perdeu alguém? Se a pessoa falar, olha, depois que eu perdi o meu pai, eu comecei a ficar doente. Então, pode ser uma ferida de alma. Depois que eu passei pelo divórcio, eu adquiri essa doença. Então, é uma ferida de alma. Então, foi por causa de um divórcio. Então, aí a gente vai trazendo algumas perguntas que a gente sabe o norte. Eu vou fazer uma imposição de mãos agora, mas antes eu preciso orar por cura interior. Eu vou fazer uma imposição de mãos agora, mas antes eu preciso quebrar uma sentença de morte. Eu vou fazer uma imposição de mãos agora, mas antes eu preciso fazer uma libertação. Como que eu sei que eu preciso fazer uma libertação? Fulano, eu preciso muito que você seja honesto comigo, porque senão você não consegue receber a cura. Você tem algum pecado de estimação que você não consegue abandonar? Aí você pode citar, por exemplo, você tem relação sexual, você é solteiro e vive tendo relação sexual com o outro, você tem algum vício, você já fez algum aborto, você já foi... Aí você faz as perguntas, se tiver você precisar agora confessar e pedir perdão ao Senhor, porque senão você não vai receber a cura. Aí a pessoa, pela necessidade de receber a cura, ela vai confessar. Mas mesmo assim, você antes de declarar a cura, você vai falar em nome de Jesus. Se tem aqui algum demônio, manifesta agora. E aí você vai expulsar o demônio e depois você vai ministrar a cura e a pessoa vai ser curada. Então muita gente não é curada instantaneamente porque ela tem algum antecedente, que tem que antes fazer alguma coisinha. Tem pessoas que são curadas instantaneamente? Sim, por causa da fé. Por causa que elas já estão buscando aquilo.
por causa que o ambiente às vezes está tomado, carregado de glória. Então, como que você vai fazer essa imposição de mãos? Eu acredito de todo o meu coração que é muito importante a gente perguntar qual é a enfermidade, perguntar essas perguntas básicas: precisa perdoar alguém? Você envolveu com o ocultismo? Você tem algum pecado de estimação? Você tem a ferida? Você tem amargura de alguém? Pergunta coisas básicas. Não, tá tudo certo e tal. Aí fala assim: você crê que Jesus pode te curar agora? Eu quero que você responda sinceramente. Fala assim: olha, eu tô precisando de fé. Aí você vai orar, certo? E aí, depois que você viu, fez, orou, tal, o que você vai fazer? Isso para qualquer caso, tá, gente? Certo? Para qualquer caso. Então, é interessante a gente quebrar as ilegalidades. Aí, o que você vai fazer? Eu quero que você entenda. Quem tem unção não precisa de gritar. Quem tem unção não precisa fazer uma oração longa. Repete aqui. Quem tem unção não precisa fazer oração longa. Quem tem unção não precisa gritar. A unção já está em você. Amém? Então você não precisa falar: meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, aquele que abriu o mar vermelho. Deus, desce aqui por causa do Zezinho, e o Zezinho é bom. Não, queridos, Deus não cura o Zezinho porque ele é bom. Deus não cura o Zezinho porque o Zezinho fez 40 dias de jejum. Deus cura o Zezinho porque o Zezinho está com fé. E você tem fé também. E se ele estiver apto a tomar posse, ele recebe. Deus cura o Zezinho porque a unção é de Deus. Deus quer curar o Zezinho. Amém? Quem tem unção não precisa gritar. Então, o que você vai fazer? Depois que você orou: espírito de enfermidade sai. Aí você pode gritar: todo demônio de enfermidade sai agora. Eu ministro cura sobre a sua alma. Aí quando você for orar por cura, essa aqui é a oração de cura. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que o sangue de Jesus cura o pâncreas dessa pessoa completamente. E toda enfermidade é dissipada. Toda célula volte ao normal. Esse pâncreas volte a funcionar. Eu declaro agora: receba, né? Você pode tocar: receba o fogo do Senhor, o sangue de Jesus, seja curado completamente. Tome posse agora da cura completa. Acabou. Eu estou orando de forma mais extensa pelas curas para quebrar as legalidades, para quebrar algumas coisas, porque eu não tenho a oportunidade de estar com a pessoa ali ao vivo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando, quebrando legalidades da enfermidade, expulsando todo o espírito que pode estar envolvido no meio, certo? Então, eu estou fazendo exatamente desse jeito. Bota a mão no joelho. Gente, se você não sabe o que é o problema, se você não sabe dizer a enfermidade, todo problema do joelho agora eu declaro que é curado através do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, células voltem ao normal. Pelo sangue de Jesus eu declaro agora: toda célula recebe vida, certo? Então, por exemplo, todo câncer é dissolvido por esse corpo e toda célula volta ao normal agora em nome de Jesus. Toda disfunção óssea cai por terra agora e eu declaro cura sobre os ossos dessa pessoa em nome de Jesus. Receba cura no teu sangue. Todo HIV, todo lúpus, toda enfermidade relacionada à imunidade é curada agora. Então aí você vai ser cirúrgico, você vai o quê? Fala: Senhor, em nome de Jesus. Então, por exemplo, é interessante a gente saber, por exemplo, que vou dar um exemplo aqui: bronquite, a infecção nos brônquios, né? Senhor Deus, todo brônquio doente agora é restaurado, é regenerado e o ar passa por ele normalmente, em nome de Jesus. Eu ministro o sangue do Cordeiro, restaurando todo o brônquio, todo o alvéolo, todo. Se você não sabe falar um nome anatômico, fala: Senhor, restaura esse pulmão agora em nome de Jesus. Receba cura agora em nome de Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus. Em nome de Jesus eu dou uma ordem: pulmão volte a funcionar. E eu declaro agora: o sangue de Jesus cura o pulmão completamente dessa pessoa. Amém? Posição de mãos. Eu toco com ética, eu toco com prudência, eu toco e eu declaro cura instantânea. Cura agora. Assim que eu ministrei, o que eu faço? Fulano, você está sentindo dor ainda? Eu estou sentindo um pouco. Eu estou sentindo um pouquinho ainda. Movimenta, faz isso. Toca, o nódulo está aí ainda? Eu estou sentindo ainda um pouquinho. Vamos orar de novo. Lembra que Jesus orou de novo? Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que seja completo. Dissolve esse nódulo agora. Senhor Deus, regenera agora o movimento. Em nome de Jesus. Se você orar de novo
e você vê, a pessoa pode falar, não, fui curado. Você vai falar, glória a Jesus, toda honra e toda glória ao Senhor. Já dá glória pro Senhor, tá? Dá glória pro Senhor. Tem gente que acha que é Ele que curou. Nunca pegue a glória de Deus. Amém? Apóstolo, mas e se a pessoa está sentindo dor? Você vai falar assim, queridos, existe cura progressiva. Você viu que melhorou um pouco. E até daqui a pouco você não vai ter mais nada. Então começa agora. Você já vai dar entregar essa chave. Começa agora a declarar, eu fui curado em nome de Jesus. Em momento nenhum declara o contrário. Não deixa o diabo roubar isso de você. Deus já começou a fazer. Agora continua acreditando, continua agradecendo. Senhor, obrigada pela cura. Senhor Deus, o sangue de Jesus é suficiente. Você vai ensinar essa pessoa a falar isso, tá? E vai acontecer. Então lembra que tem cura progressiva, tá? Tem cura instantânea. Tem ocasiões que você vai precisar orar novamente. Amém? E se Deus não curou? Então pode ter alguma coisa, certo? Que ainda precisa ser investigada. Ok? Porque sobre qualquer sentença Deus pode voltar atrás. Amém? Glória a Jesus. Aí nós temos a oração direta. Eu acabei de dar uma voz de comando. Então eu não preciso tocar na pessoa. Eu posso fazer uma voz de comando. Eu posso fazer uma intercessão, igual não acontece na madrugada. Então na madrugada eu estou fazendo o quê? Uma voz de comando. Eu estou declarando cura através da intercessão. E essa aqui, queridos, presta atenção. Para ministrar cura nesse nível, em massa, você tem que ter muita autoridade. Muito jejum e muita oração. Certo? Como que você vai conseguir? Como que você acredita que eu consigo fazer uma ministração de libertação onde 300, 500 pessoas ficam endemoniadas ao mesmo tempo? Porque Deus me deu uma voz de autoridade sobre isso. Muito jejum, muita oração, muita renúncia. Né? E eu consigo fazer um serviço em massa também, porque eu também carrego a autoridade. Então, você precisa crescer. Lógico, eu comecei a crescer nisso né, 1 a 1. Então, eu comecei a libertar 1 a 1. E aí Deus foi me dando autoridade, Deus foi me dando estratégia, certo? Eu fui levantando pessoas, então quanto mais pessoas eu levantei na área da libertação, mais autoridade o Senhor me deu. Isso é uma chave também. Quanto mais pessoas você ensina e levanta, mais autoridade Deus te dá sobre aquilo, certo? Então, agora pode acontecer, no começo, você ora por uma pessoa lá no Japão, ela é curada lá, é uma voz de comando também, certo? Aí vai chegar uma hora que Deus vai te usar para fazer em massa isso. Então é o que nós fazemos na madrugada. São 1.500, 2.000 pessoas. Nós estamos orando e pessoas estão sendo curadas simultaneamente, certo? As pessoas estão tomando posse por causa da sua fé. E nós estamos fazendo o quê? Qual que é esse formato de cura? É onde nós damos uma voz de comando, tá? Então quando você vai fazer uma voz de comando, você precisa ser um pouquinho mais cirúrgico e preciso. Porque eu quero que você entenda que você não está tocando na pessoa. Pelo toque, a gente ativa a fé dessa pessoa de uma forma mais densa. Então, pela voz de comando, realmente a pessoa precisa crer e ter fé. Agora, quando a gente está tocando, o fato de você tocar em alguém traz, né? Tem gente que fala assim, a apóstola precisa tocar em mim. E ela acredita que ela só vai receber se eu tocar nela. Mas tem gente que fala, tem gente que acredita que se pisar na conferência, se entrar na madrugada, vai ser curada. Então, essa pessoa não limitou espaço, não limitou tempo, não limitou o físico, ela não limitou nada. Ela falou, não, se eu entrar na madrugada hoje, Jesus vai me curar. Se eu pisar naquela conferência, eu vou receber tudo que eu tenho. Ainda que ninguém coloque a mão em mim. Então, isso aí é a fé da pessoa. Então, esse meio pelo qual nós proclamamos cura, é que meio? É um meio de intercessão, é um meio de uma voz de comando, aonde a gente declara, né? Seja curado, em nome de Jesus, agora onde você estiver. O anjo do Senhor te visita, o sangue de Jesus te toma, o sangue de Jesus toca agora no seu pâncreas, o sangue de Jesus toca agora nos seus rins, toda pedra agora começa a quebrar. E a pessoa que está padecendo de uma enfermidade renal, ela recebe. Só que eu preciso que ela esteja no modo receptivo e a fé para receber isso. Eu tenho fé para declarar a voz de comando e ela precisa ter fé para tomar posse, certo? Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Então, isso daqui é como a intercessão. É a voz de comando também. Então, essa voz de comando pode ser a pessoa escutando, certo? A pessoa escutando. Você está orando, proclamando, a pessoa escutou, tomou posse. E também tem o que? A cura na intercessão de terceiros. Então, vamos supor que você, com mais 2 irmãos, levanta um propósito, intercedendo pela Mariazinha que está lá na UTI.
e vocês levantam um propósito, orar para que aquela pessoa seja curada. Ela não escuta a oração todo dia, mas o fato de essas 3 pessoas se levantar, ainda que seja uma, Deus pode curar aquela pessoa por causa da intercessão de terceiros, certo? Então a gente falou aqui de imposição de mãos, nós estamos falando aqui de uma oração direta. Na oração direta, uma voz de comando, o que você vai fazer? Você vai ser cirúrgico. Como que você vai ser cirúrgico? Você vai ministrar cura, Pai. Então se você for ministrar curas de todo tipo de enfermidade, quebra as legalidades. Senhor, se tem alguma obra de feitiçaria que impede essa pessoa de receber cura, nós quebramos agora em nome de Jesus. Senhor, se tem alguma consagração que impede essa pessoa de receber a cura, nós quebramos em nome de Jesus. Senhor, se tem alguma maldição hereditária sobre a vida dessa pessoa que impede ela de receber a cura, nós cancelamos agora. Então o que é o ideal? O ideal é eu primeiro limpo o trilho, eu limpo os obstáculos para quando eu declarar a cura, essa pessoa receba, né? Porque eu não tenho a oportunidade de estar um ano com cada uma ali. Então eu faço algo cirurgicamente. Eu já faço algo, então você vê que às vezes eu estou na oração, eu estou sendo muito específica. O que eu estou fazendo? Eu estou apresentando um rim. Senhor, no rim eu não tenho só no rim eu não tenho só insuficiência renal crônica ou aguda. No rim eu posso ter inflamação, eu posso ter nódulo, no rim eu posso ter infinitas enfermidades. Então o que eu faço? Senhor, eu apresento diante de Ti agora toda enfermidade renal. E aí quando eu toco o nome de uma enfermidade que alguém que está ali na oração da madrugada tem, isso já ativa a fé daquela pessoa. Eu vou ser curado agora, o apóstolo acabou de falar a enfermidade que eu tenho. E isso, queridos, é poderoso, isso é sobrenatural. Amém? Então, primeira opção aqui, imposição de mãos, que é o que mais acontece. Segunda opção, oração direta, voz de comando. Você declara pelo telefone, de longe, ou ministrando numa plenária, ou ministrando numa igreja, cura agora, Deus vai começar a curar vocês. Você está declarando uma voz de comando e você não vai tocar nas pessoas. A presença de Deus, os anjos de Deus vai tocar nas pessoas. Amém? Outro tipo de cura, pela intercessão. Então, pessoas que se levantam para interceder por uma que está enferma, ela pode ser curada, tá? E como que intercede? Exatamente como a gente ora na madrugada. Do mesmo jeito, certo? Glória a Jesus. Amém? Deixa eu ver aqui. Né? Então, assim, essa oração direta a gente pode chamar de a gente pode falar de voz de comando, a gente pode falar, né, uma oração coletiva, não sei como que você quiser chamar, eu falo uma oração direta, uma voz de comando, certo? Agora, tá? Eu quero que você entenda, existe também outra forma de ministrar cura, que é a palavra declarada, certo? Então a gente tem testemunhos de pessoas que pegaram todo o versículo na Bíblia que fala que Jesus levou sobre si todas as maldições, todas as feridas. Se você pegar 3, 4 versículos de cura, repetir umas 30, 50 vezes por dia, repetir e toma posse, repetir e toma posse, você é curado. Isso aqui é poderoso. Quando você lê a palavra todo dia, a sua mente é renovada, você é curado. Você não tem noção do impacto. Amor, pronto, cafezinho pra mim. Você tá entendendo? Então aqui tô dando outra chave pra você. Gente, hoje nós temos aí um monte de inteligência artificial. Para de ficar perguntando que versículo que é. Vai lá, vai no Google, vai lá. Me dê todos os versículos de cura que tem na Bíblia. Anota. Faz um propósito. Fala, Senhor, durante 40 dias eu vou jejuar e eu vou tomar posse da cura porque eu vou declarar a palavra. Aí eu seria mais ousada. Queridos, não tem quem não é curado. Se alguém falar pra mim assim, não tem jeito. Não tem jeito porque essa pessoa não conheceu Jesus. Não tem jeito porque essa pessoa não se rendeu a Cristo. Porque se ela nascer de novo e ela tomar... Porque a partir do momento que você nasce de novo, essa verdade é sua. Você tem direito dela. Amém? Então você vai falar assim, ó... Senhor, durante 40 dias eu vou orar esses versículos, eu vou me alimentar desses versículos, eu vou jejuar por um período, para o Senhor aumentar o meu nível de fé, e eu vou orar a palavra declarada, e todo dia eu vou assistir um testemunho de cura. Aí você vai falar assim, querido, eu falo para você, com 10 dias você já está curado de câncer, de lúpus, de HIV, de esclerose múltipla, de qualquer enfermidade. Gente, é a palavra de Deus. Você não está entendendo, isso aqui é remédio, é bálsamo.
Tem gente que está enfermo porque acredita nessa enfermidade. Levantou um altar para essa enfermidade. Então a palavra declarada ela é poderosa. Apóstolo, então se eu pegar 3 versículos chave de cura, eu declarar cada um 10 vezes por dia, tomando posse deles, fazer um jejumzinho aí de uns 40 dias. Não precisa fazer jejum de 23 horas não, faz um jejum de 18, de 15 horas, só na água. E assiste um testemunho de cura todo dia. Eu falo para você, antes de 40 dias você está curado. Eu te garanto, essa palavra é poderosa. E aí todo dia você vai agradecer, fala, Deus, obrigado pela cura, porque eu já tomei posse. E o meu corpo está curado. Você não vai falar, Deus me cura. Quem pede ainda não sabe o que quer. Queridos, quem pede ainda não sabe o que quer, a gente agradece. Quando a gente entra na oração, a gente já entra tomando posse. Senhor, eu tomo posse. Eu te agradeço pela cura. Eu te agradeço, Senhor Deus, por coisas que ainda não existem aqui, mas eu já tomei posse, eu já vi, eu já entrei, eu já contemplei, eu já fui naquele local. Eu quero te glorificar. Amém? Amém, amém? Então, pela palavra, tem um testemunho que tem um canal que eu gosto, tem um programa que chama Supernatural. Aí essa mulher, só vai pessoas que viveu grandes testemunhos lá com Deus, né? Ele é em inglês, mas tem ele uma versão tem ele traduzido para espanhol. Eu não sei se tem ele em português. Aí essa mulher, ela tinha um câncer. Ela foi diagnosticada de um câncer na mama terminal. E aí ela não quis fazer o tratamento, coisa assim, e ela decidiu que durante não sei quantos dias ela ia só assistir testemunho ou ler a palavra e ela foi curada. Agora, esses 40 dias que você pegar, ou até menos se você quiser, não vai assistir notícia ruim, não vai escutar o Jornal Nacional, você vai se encher de testemunho. Você tem que tirar a frequência baixa dos seus ouvidos. Amém? Porque frequência baixa alimenta aquilo que há de ruim dentro de você. Então você vai assistir testemunho, você vai alimentar. Então hoje eu trouxe aqui para vocês o quê? A gente pode ministrar cura através da imposição de mãos, através de uma oração direta, uma voz declarada, através da intercessão, que a gente se levanta para orar por pessoas, certo? Através da palavra orada, a palavra declarada, aonde você toma posse, certo? Glória a Jesus. Agora, outra forma da pessoa receber a cura é a fé dela. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Nem todo dia o ministro de cura tá com a fé lá em cima, tá? Então eu lembro uma vez que eu tava no consultório médico, aí chegou uma velhinha que fumava desde a infância, eu sempre conto essa história. Aí eu não podia fazer aquela oração, porque eu tô dando consultório. Eu botei a mão no braço dela. Eu falei assim, a senhora crê que Jesus pode livrar a senhora desse vício? Ela falou, creio. Eu botei a mão e falei, em nome de Jesus, todo vício cai por terra. Eu declaro hoje que os pulmões dessa mulher é restaurado. E a partir de hoje, pai, ela toma nojo do vício. Mas uma oração choncha e capenga. Sabe, choncha? Eu falei, Deus, o Senhor tem que fazer, porque... E nem eu mesmo creio, porque eu falei, isso é uma oração muito choncha. Porque às vezes a gente atribui a forma da gente orar ao acontecimento. Eu falei, Deus, essa oração... não passou 30 dias, ela voltou lá. Doutor, eu vim aqui para falar para a senhora que depois daquela oração poderosa que a senhora fez, eu não consegui colocar o cigarro na boca. Eu falei, quê? Não consegui mais pôr o cigarro na boca. Eu tô curada. Não consigo mais fumar. Eu falei, aí eu pensei comigo, aquela oração xoxinha. Então, o que aconteceu? Já tinha uma fama na região que eu orava pelos pacientes no consultório. Aí um é curado, começa a contar para o outro. Alimentou a fé dessa senhora. Deus me usou para ministrar a cura de uma forma muito simples, mas para ela foi muito extraordinária. Deus fez e Ele é exaltado porque foi Ele que fez. Aquele dia eu achei que nem vaso, eu não estava servindo nem para ser o vaso usado. Eu falei, Deus, eu acho que hoje nem... Eu não fui instrumento não, porque eu acho que não rolou não, porque eu orei tão xonchinho, tão baixinho, tão sem fé. É uma velhinha, gente, de uns 70 anos. Fumava desde pequenininha. E eu fiz uma oração choncha.
Mas eu quero que você entenda, quem tem unção não precisa gritar. E quem tem fé, toma posse. Ainda que a outra pessoa não tenha nem unção. Amém? Então toda honra e glória ao Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque vai ter vezes que a pessoa vai falar, eu tenho lúpus. Você fala, nossa, lúpus, enfermidade, não tem cura. Não tem cura para o homem, mas Jesus, quem é Jesus? É o verbo, ele cria, ele regenera, ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias de morto, fedendo. Quem é lúpus? E eu quero que você entre nesse nível de fé. Quem é lúpus? Quem é lúpus? Quem é lúpus? Querido, deixa eu te falar. Jesus ressuscitou Lázaro. Depois de 4 dias ele já estava podre, já estava fedendo. Quem é lúpus? Quem é câncer? Não, você não está entendendo quem é Jesus. Nós precisamos esmagar a enfermidade com as nossas palavras para elevar o nível de fé da pessoa e do ambiente. Então, quando você faz esse tipo de decreto, são lúpus. Não. Querido, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, fedendo, ele regenerou a carne de Lázaro, ele regenerou o que precisava ser regenerado. Então, quando você faz esse decreto, você aumenta a fé da pessoa e você aumenta o ambiente de fé. Amém? Certo? Então, a fé pessoal do enfermo. Posso dar uma chave para você? Você quer uma chave para a gente finalizar? Se você sentir que a pessoa tem dificuldade ou que o ambiente tem dificuldade para receber cura, você conta um testemunho, onde Deus te usou. Você dá a honra e a glória para ele, mas você conta um testemunho. Fala, gente, deixa eu contar para vocês um testemunho. Aí, um testemunho que você conta, você liga uma turbina de fé no ambiente e no coração das pessoas. Aí você vai elevando, você vai subindo o ambiente em unção. E quando você vê que está no ponto, aí você recebam agora, em nome de Jesus. Amém? A pessoa recebe porque você elevou o nível de fé dela. Amém? Então vamos ficar por aqui hoje. Então hoje nós falamos como que a pessoa recebe cura. Em posição de mão, você vai ter o protocolo. Toma cuidado aonde você toca. Fala, com licença, posso tocar aqui no seu braço? Antes, posso te fazer uma pergunta? Sempre que você for... Aqui, protocolo da Global Fire. Independente se nós estamos num lugar público, a gente sempre presta atenção. Protocolo da Global Fire. A gente não ministra ninguém se não tiver um obreiro, um líder atrás para segurar. Porque essa pessoa pode receber a cura e cair no chão. Você carrega já uma unção. A pessoa recebe, né, a unção do Senhor. Então você nunca ministra cura sem ter alguém atrás. E essa pessoa que está atrás, ela intercede baixinho por você, pela pessoa que está ali. E fica ali seguro, né, na retaguarda. Não é para ficar moscando. Porque essa pessoa cai no chão, bate a cabeça, dá um traumatismo craniano. Pode acontecer, claro. Então a gente tem que vigiar. Então o meu povo já tem um protocolo. Aonde vai já sabe. Nunca ministra alguém. Eu ensinei isso. Faz a fila certinho. Põe alguém atrás. Vamos fazer bonito. Certo? Glória a Jesus. Gente. Obrigada, pastor Norato. Nós temos 2 Fire Hubs ativos, que é o culto nos lares. A gente tem o da pastora Gleice, do pastor Cledson, que é o primeiro Fire Hub, que é em Jundiaí, certo? O deles foi agora, né, amor? Foi ontem, sábado. O deles foi ontem. E nós temos o Fire Hub Brasília, toda terça em Brasília, né? Com o pastor Norato, pastora Kátia, poderoso, amém? Então, se você mora pertinho aí, deseja viver um pouquinho da essência da Global Fire, né? É um culto acontecendo nos lares que logo vai se tornar a igreja do Senhor, uma igreja Global Fire Church aí, espalhada pelo mundo todo, pelo Brasil todo. Então convido vocês para fazer parte disso tudo, amém? Glória a Jesus. Então faço o convite para você. Fire Hub Jundiaí com a pastora Gleice, pastor Cledson, você que é perto de Jundiaí, e Fire Hub Brasília, você que é perto. Entre em contato aqui com o pastor Norato, pastora Kátia, e o pastor Gleice, pastor Cledson, em Jundiaí. Aleluia! Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós amamos muito vocês. Amanhã eu continuo. Então, nós falamos hoje sobre imposição de mãos, voz direta, declarar a palavra que é poderosa. Aí, vai declarar a palavra? Já faz um jejum para aumentar o seu nível de fé. O jejum é para aumentar a sua fé. Tem um tempo com Deus ali.
agradecendo Deus, eu agradeço pela cura. E não deixa ninguém dizer o contrário disso. Amém? A fé do enfermo, onde eu disse para você, você eleva a fé dessa pessoa, você aumenta o nível de fé dessa pessoa. Aleluia? Então amanhã nós vamos continuar, tá? Um beijo no seu coração, um dia abençoado, um dia poderoso. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo.